Estamos de volta, gravação na cozinha, e o tema da aula de hoje é cozinha a vapor. Então, existem diversas maneiras de a gente fazer uma cocção a vapor, e uma delas é utilizando este equipamento aqui, chamado de poissonnière, típico francês, próprio para cocção de peixe. Mas assim como existem diversos equipamentos específicos para cozimento a vapor, existem também muitas adaptações que podem ser feitas. Hoje a gente vai fazer uma refeição completa, um prato inclusive para foto, para empratamento, mostrando um pouco da técnica de food design, utilizando somente esse equipamento, sem fumaça, sem gordura e sem qualquer tipo de panela. É uma cocção rápida, extremamente light, né? Não tem adição de gordura, não tem adição de muita substância nele e rápido de se preparar. Esse equipamento aqui, poissonnière, vou abrir, ó, e quando vocês forem abrir qualquer equipamento de vapor, tomem cuidado para não se queimar, porque o vapor queima e muito, aquela mesma história do pastel. Vocês podem ver que esse equipamento ele tem um formato de um peixe, então a gente coloca um lombo ou até às vezes o peixe inteiro. O que eu fiz? Como eu falei de adaptações, eu quero fazer uma refeição completa, eu fiz um forro de alumínio e aqui vou cozinhar, além do nosso filé de peixe, hoje a gente está trabalhando com a tilápia, eu fiz um recorte nela para valorizar o nosso empratado, para valorizar o food design. Vamos fazer cenoura, e aí eu fiz um corte com a pegada mais oriental nela, e vagem com brócoli, desculpa, ervilha torta com brócoli. Vai ficar bem bacana, vocês vão observar como ele ganha em coloração, como dá vida ao vegetal esse tipo de cocção aqui. Normalmente, entre 5 e 10 minutos você consegue cozinhar tudo isso, ele já recortado, é claro, eu não estou falando de colocar uma cenoura inteira. Professor, o que mais pode ser cozido no vapor? Qualquer outro vegetal, eu poderia colocar uma abobrinha, uma couve-flor, vamos lá, um aspargo, uma vagem. Então, qualquer tipo de vegetal você consegue colocar aqui e fazer esse cozimento. E além de peixes e frangos, que eu sempre recomendo. Qual que é a diferença? Ele não pega coloração, não pega o grelhado, então ele vai ficar um peixe bem claro. Por isso eu temperei ele somente com sal, que é para ele ficar bem branquinho na hora da nossa apresentação. Outro equipamento famoso que eu gosto muito de cocção a vapor é o steamer de bambu, típico chinês. É um que ele é de bambu e ele tem alguns andares, onde a gente faz um banho-maria e consegue cozinhar 2, 3, até 4 andares diferentes com ingredientes variados, tá bem? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar meu peixe, já temperado só com sal, tá bem? Vou colocar minha cenoura. Olha que interessante o papel do alumínio aqui, ele não vai deixar cair pela grade. E vou colocar minha ervilha torta. E o brócoli. Simples assim, como eu falei, cocção muito rápida. Entre 5 e 10 minutos está pronto, vai variar muito da espessura do corte que você colocar em seu vegetal, tá bem? Outra opção, se você quiser aromatizar, você pode fazer essa cocção com um caldo de peixe, porque todo vapor é formado por um líquido, então ele pode ser um líquido aromatizado, um caldo de peixe, como eu já ensinei para vocês, ou até mesmo a água com uma alfazema, com a canela, com o sabor que você quiser, com o aroma que você quiser acrescentar no seu preparo, tá bem? Vou tampar e aí quando nós abrirmos já vai estar tudo pronto. É uma refeição, como eu falei, prática, rápida e saudável. Não vou falar que é a mais saborosa, a mais gostosa, mas ela tem o seu lugar e tem a sua utilidade. E como eu falei, hoje nós vamos fazer um prato bem bacana, uma montagem bem interessante, utilizando uma cerâmica, e aí vai valorizar o verde, o vermelho, o branco do peixe e a finalização com a nossa redução de aceto balsâmico, que também vai entrar aqui.
Tá bem? Em casa, quem não tem nem o steamer, nem o portionnier, existem algumas panelas práticas que já encaixa nela como se fosse um cesto, um escorredor de massa e faz a cocção. É uma panela comercializada facilmente em casas que trabalham com equipamentos de cozinha ou mesmo na internet, é fácil de ser encontrado. E para quem não quer comprar nada, já fiz muito assim. Panela com água, coloca uma peneira em cima e tampa com a tampa normal da panela. Também funciona como um vapor. Claro que não vai ter a mesma eficiência de um equipamento profissional, mas é uma adaptação que funciona, tá bem? Vamos marcar 5 minutinhos e vamos abrir para ver o resultado, beleza? Então vamos lá, turma, 5 minutos marcados. Vou abrir aqui o nosso preparo e aí já vou desligar para diminuir o vapor em cima de mim e vou começar a retirar aqui, ó, meus vegetais. Olha que maravilha. Ervilha torta, olha a cor dela, crocante e com bastante vivacidade, com bastante coloração, espetacular, tá? Vamos tirar ela primeiro. O nosso brócolis, percebam que eu soltei bastante o brócolis para ele ficar bem bacana, né? Vem um tomatinho que a gente vai usar para finalizar, esse não era para ter vindo. A cenoura. Então, ó, prato saudável. Meu sonho era conseguir comer assim todos os dias da minha vida, mas não consigo, mas é uma coisa maravilhosa. Então, ó, o nosso peixinho, o peixe é muito delicado depois de pronto, então a gente tem que tomar cuidado para ele não quebrar, tá ok? Olha como é que ele fica bonito. E aí eu já posso desligar e me preocupar com a montagem do meu prato. Para fazer essa montagem eu vou usar aqui, isso aqui é um vinagre balsâmico reduzido com açúcar mascavo. Ele fica como se fosse um mel e aí ele vai dar um contraste muito bacana com meus vegetais aqui. Então, ó, nós vamos balançar ele. E aqui, se vocês observarem bem, para eu trabalhar meu food design, eu fiz uma régua de um lado do outro para fazer umas marcações, ó, que aí eu vou fazer essa brincadeira aqui, ó. Eu vou primeiro seguir minha régua e depois eu consigo tirar e trabalhar ela com tranquilidade, tá bem? Isso valoriza muito o nosso prato. Food design é uma coisa que às vezes a galera me pergunta, não tem regra. Eu gosto, existe a teoria meio que do freehand, né? De mãos livres. Faça, siga o seu instinto. É claro que um pouco de bom gosto a gente tem que ter e técnica, né? Fora isso, ó, é só vir e fazer as nossas bolinhas, que aí vai ficar um prato bem bacana, um prato bem bonito, chama atenção. Esse eu tô fazendo mais para foto. Quando a gente fala de restaurante, eu acho interessante fazer pratos que também tenham velocidade, né? A gente também tem que pensar nessa praticidade na hora de soltar o prato. Então, ó, e assim vai, ó. Tem que ter paciência, mas o resultado vai ser bem positivo, não é? Enquanto isso, o meu vapor tá acabando de escorrer aqui também. O líquido vai soltando. Se eu colocar ele aqui agora, ele vai formar uma piscina no meu prato. E não é o objetivo no momento, né? Então eu fiz primeiro a régua só para fazer a marcação. E agora eu tô fazendo as bolinhas mais soltas. Tirei aqui. Isso aqui é um descarte, não é verdade? Depois a gente dá uma ajeitada aqui no prato. E aí, ó, vou
fazer a minha montagem. Vou misturar esses meus vegetais. Eles estão zerados de sal ainda, mas como eu estou fazendo um prato bem light, eu vou trabalhar com a flor de sal. Ele não vai precisar do azeite, porque a gente, como eu falei, já está trabalhando com a nossa redução de balsâmico. Isso já faz uma grande diferença, não é verdade? Então, feito a nossa cama de vegetais, eu vou escolher um dos meus peixes, tá bem? E vou, ó, sobrepor na minha cama. Deixei aqui, ó, uns brotos de cenoura para a gente finalizar ele de verdade, para a gente trabalhar esse nosso empratamento, tá vendo? Então a gente pode, ó, ir utilizando ele aqui, pode ir colocando um pouco ao longo do nosso prato, não é verdade? Ó, um com um cabinho um pouco mais longo, isso aí não tem problema. Como eu falei, não vamos nos prender às regras de apresentação, e sim vamos fazer um prato bonito com extremo bom gosto, tá bem? Fora isso, o meu tomatinho que tinha ficado de fora, o tomate não precisa passar pelo cozimento, não é verdade? Então, ó, e por último, para quem gosta, uma bela fatia de limão siciliano. Está aí o nosso prato, cozimento no vapor. Beleza, turma? Espero que tenham gostado e desenvolvam as técnicas de vocês, aprendam e cozinhem bastante. Para quê? Para pegar a prática e fazer o prato cada vez melhor. Fui!